Olá, queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos. Se você está visitando o canal pela primeira vez, sinta-se abraçado em amor e em verdade. A casa é sua, fique à vontade para deixar sua mensagem nos comentários, seu pedido de oração, seu testemunho. Eu queria te convidar para se unir à nossa comunidade clicando no botão de inscrever-se aqui embaixo. Nesse canal, nós estudamos juntos as profundezas da Palavra de Deus, buscando nela o socorro bem presente, o crescimento espiritual e o perfeito entendimento da verdade. Que a paz de Cristo repouse ricamente em seus corações enquanto nos reunimos virtualmente hoje. Estamos aqui para abordar um tema que toca muitos de nós em nossa peregrinação nesta terra. Como vencer a frieza espiritual? Todos nós, em algum momento, podemos nos sentir distantes de Deus, anestesiados ou amortecidos, mas não desanimem. Há esperança e caminhos de volta ao primeiro amor. Vamos conosco descobrir quais são esses caminhos. A frieza espiritual pode ser entendida como um estado de letargia, anestesia ou indiferença em relação às coisas de Deus. É quando nossa oração se torna uma rotina. A leitura da Bíblia parece uma tarefa pesada e difícil, e nossa adoração perde o fervor, a emoção, a paixão. Mas o que realmente significa estar espiritualmente frio? Essa condição não surge da noite para o dia. É o resultado de um afastamento lento e gradual. É quando permitimos que algumas coisas nos separem da presença reconfortante de Deus. Essas coisas podem ser as preocupações do mundo, o pecado não confessado, ou até mesmo o desânimo com as lutas da vida. A frieza espiritual é um alerta de que nosso relacionamento com Deus precisa ser revitalizado, precisa de cuidados. Assim como a febre do corpo físico é um alerta de que algo não vai bem conosco, a frieza espiritual é um sinal do nosso espírito de que algo não está bem com a nossa vida espiritual. Mas eis aqui a boa notícia. Assim como um jardim que parece morto no inverno pode florescer na primavera, nosso relacionamento com Deus também pode ser renovado. A frieza espiritual não é o fim, mas um convite para um despertar espiritual. Em João 15:5, Jesus nos ensina: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Esta passagem é fundamental para entendermos como vencer a frieza espiritual, principalmente por dois motivos. Primeiro, a imagem da videira e dos ramos ilustra a importância de manter um relacionamento íntimo e dependente de Jesus. Assim como os ramos precisam permanecer ligados à videira para produzir frutos, nós precisamos permanecer em comunhão com Cristo para que nossa vida espiritual floresça e não se torne fria. Segundo, a declaração, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, enfatiza que a nossa capacidade de viver uma vida frutífera e evitar a frieza espiritual depende completamente de mantermos um vínculo vital com Jesus. Sem essa conexão, não podemos produzir os frutos do Espírito e nossa espiritualidade se enfraquece. Essa palavra revela a necessidade de um relacionamento íntimo e dependente de Cristo, como a chave para superar a frieza espiritual e viver uma vida espiritualmente vibrante. João 4,
23 e 24, nos lembra da importância da adoração verdadeira. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. A adoração em espírito e em verdade é um pilar para manter nosso relacionamento com Deus vibrante e íntimo, por causa de dois aspectos essenciais da adoração. Primeiro, adorar em espírito significa adorar com emoção, paixão e envolvimento do coração. A adoração não deve ser apenas uma atividade mecânica, mas uma expressão sincera do nosso amor e devoção a Deus. Segundo, adorar em verdade. Isso significa adorar com base na compreensão correta de quem Deus é e de acordo com sua palavra. A adoração deve ser fundamentada na verdade bíblica e não apenas em emoções ou tradições humanas. Quando combinamos esses dois elementos, adoração em espírito e em verdade, temos uma adoração que agrada a Deus e fortalece nosso relacionamento íntimo com Ele. Essa adoração autêntica é um pilar crucial para evitar a frieza espiritual e manter nossa vida espiritual saudável e vibrante. Portanto, a adoração em espírito e em verdade é essencial para cultivar um relacionamento próximo e apaixonado com Deus, e isso ajuda a evitar e a superar a frieza espiritual. Em João 17, 18 a 21, Jesus ora por nós, pedindo ao Pai que sejamos um, assim como Ele e o Pai são um. Este desejo de unidade e comunhão, não apenas entre nós, mas com o próprio Deus, é essencial para superar a frieza espiritual. Estar em comunhão com outros crentes nos ajuda a manter a chama da fé acesa. Quando estamos em comunhão uns com os outros, somos capazes de, primeiro, nos encorajar mutuamente, uns aos outros, na fé. Ao compartilharmos nossas lutas, vitórias e experiências espirituais, podemos fortalecer uns aos outros e manter a motivação para seguir a Cristo. Segundo, nos edificarmos espiritualmente. Ao aprendermos uns com os outros, ouvirmos conselhos sábios e nos desafiarmos mutuamente, nossa vida espiritual é revigorada. Terceiro, experimentar a presença de Deus. Quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, Ele promete estar presente, conforme Ele nos ensinou em Mateus 18, 20. Essa experiência da presença de Deus em comunidade ajuda a manter a chama da fé acesa. Portanto, a comunhão com outros crentes é essencial para evitar a frieza espiritual, pois nos ajuda a permanecer firmes na fé, a crescer espiritualmente e a experimentar a presença reconfortante de Deus em nossas vidas. Por fim, em João 14, de 16 a 21, Jesus promete o Espírito Santo como nosso ajudador, que estará conosco para sempre. O Espírito nos guia a toda a verdade e nos capacita a viver uma vida que agrada a Deus. É pelo poder do Espírito Santo que podemos produzir os frutos do Espírito e manter nosso coração aquecido na presença de Deus. Portanto, a chave para vencer a frieza espiritual é cultivar um relacionamento íntimo com Deus, através da oração, da adoração genuína, da comunhão com outros crentes e da dependência do Espírito Santo. Quando mergulhamos nessas práticas, nosso amor por Deus é renovado e nossa vida espiritual floresce. Em nossa vida espiritual, é importantíssimo reconhecer que a manifestação de dons sobrenaturais não é,
necessariamente, um sinal de um relacionamento saudável com Deus. Em Mateus 7:23, Jesus nos adverte: Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essas palavras são dirigidas a pessoas que profetizaram, expulsaram demônios e realizaram muitos milagres em nome de Jesus, mas no fim não tinham um relacionamento verdadeiro com Ele. Isso nos lembra que as ações externas, mesmo as espetaculares, não substituem a vida de intimidade com Deus. O verdadeiro relacionamento com Deus é construído na adoração em espírito e em verdade, na comunhão constante através da oração e na obediência à sua palavra. Não é medido pela capacidade de realizar obras poderosas, mas pela profundidade de nosso amor e de nossa entrega a Ele. Marcos 14, 37 e 38 nos mostra Jesus encontrando os discípulos dormindo quando deveriam estar orando. Ele os exorta a vigiar e orar para que não caiam em tentação. Esse é um lembrete muito importante da necessidade de constante oração para manter nosso relacionamento com Deus forte e nossa fé viva. Isso nos mostra que a oração constante é essencial para, primeiro, manter nosso relacionamento com Deus forte. A oração regular nos mantém conectados a Deus, fortalecendo nossa comunhão e dependência dele. Quando paramos de orar, nossa conexão com Deus se enfraquece, abrindo espaço para a frieza espiritual se instalar. E segundo, manter nossa fé viva. A oração nos ajuda a permanecer vigilantes e atentos às tentações e armadilhas do inimigo. Quando oramos constantemente, nossa fé é alimentada e fortalecida, evitando que ela se torne fraca e apática. Portanto, a exortação de Jesus aos discípulos para vigiar e orar revela que a oração constante é essencial para mantermos um relacionamento íntimo com Deus e uma fé viva e ativa, evitando assim a frieza espiritual em nossas vidas. Assim, enquanto buscamos vencer a frieza espiritual, precisamos nos lembrar que a verdadeira medida de nossa espiritualidade não está nos dons sobrenaturais que podemos manifestar, mas na qualidade de nosso relacionamento com Deus. É na intimidade diária com Ele, na oração constante e na obediência à sua palavra que encontramos a verdadeira vida espiritual. Como vimos anteriormente, a oração não é apenas uma prática espiritual, é o oxigênio da nossa alma, vital para manter nosso relacionamento com Deus forte e nossa fé viva. Mas por que a oração constante é tão crucial na batalha contra a frieza espiritual? A constante oração nos mantém em sintonia com a vontade de Deus. Ela nos permite ouvir sua voz, receber sua orientação e fortalecer nossa dependência dele. Em momentos de oração, somos lembrados de que não estamos sozinhos. Deus está conosco, guiando nossos passos. Além disso, a oração constante nos equipa para enfrentar as tentações e desafios diários. Quando Jesus ensinou os discípulos a vigiar e orar para que não caiam em tentação, ele estava destacando a importância da oração como nossa defesa contra as armadilhas do inimigo e as distrações que podem esfriar nossa fé. A oração também é fundamental para a comunidade de fé. Quando oramos juntos, fortalecemos uns aos outros, compartilhamos nossos fardos e celebramos nossas vitórias em Cristo. A oração em comunidade nos lembra que fazemos parte do corpo de Cristo, unidos em amor e propósito. Portanto, encorajo você a fazer da oração uma prioridade em sua vida.
Dedique momentos específicos do seu dia para estar a sós com Deus. E também busque oportunidades para orar com outras pessoas. Não se esqueça, a oração constante é uma das chaves para manter a chama da fé acesa e vencer a frieza espiritual. Chegamos ao fim de nosso estudo. Vimos que a chave para superar esse estado espiritual não é encontrada em manifestações externas de poder, mas no cultivo de um relacionamento íntimo e constante com Deus através da oração, adoração em espírito e em verdade, e comunhão com outros crentes. Como aplicação prática, eu te encorajo a fazer um compromisso hoje. Dedique um tempo específico cada dia para estar a sós com Deus. Pode ser pela manhã, ao meio-dia ou à noite. O importante é que seja um momento de qualidade, onde você possa ler a sua palavra, orar e adorá-lo em espírito e em verdade. Além disso, busque a comunhão com outros crentes. Seja participando de um grupo pequeno, uma célula ou um estudo bíblico. O importante é compartilhar sua jornada de fé, encorajar e ser encorajado. Lembre-se, estamos juntos nessa caminhada. Obrigado por nos acompanhar neste estudo. Espero que tenha sido edificante e que as verdades compartilhadas aqui o inspirem a buscar uma relação mais profunda e íntima com nosso maravilhoso Deus. Agora, antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de te convidar a orar comigo. Onde você estiver, se você puder, feche os olhos e ore comigo. Pai Celestial, nós te agradecemos por este tempo juntos, mergulhando em Tua Palavra e buscando Tua face. Reconhecemos que às vezes nossos corações podem se tornar frios e distantes de Ti, mas sabemos que Tua misericórdia e amor são maiores do que nossas fraquezas. Senhor, pedimos que reacendas em nós a chama do primeiro amor, que o Teu Espírito Santo nos encha com um novo fervor e paixão por Ti. Ajuda-nos a buscar um relacionamento mais profundo e íntimo contigo, através da oração constante, da adoração genuína e da comunhão com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Dá-nos a força para vencer as distrações e tentações que nos afastam de Ti. Que possamos ser verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. E que a nossa fé seja viva e ativa, produzindo frutos que glorifiquem o Teu nome. Que saiamos deste estudo inspirados e renovados, prontos para enfrentar os desafios à nossa frente com a confiança de que Tu estás conosco. Agradecemos por Tua presença constante e pelo Teu amor que nunca falha. Em nome de Jesus. Amém.